Diz assim o texto, a palavra do Senhor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo as portas da prisão abertas, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Senhor, de forma humilde, nós nos aproximamos de Ti, sabendo que nós não temos nada de nós mesmos a oferecer. Eu não tenho nada de mim mesmo a oferecer, nem ao Senhor e nem a esses homens e mulheres que estão aqui neste lugar. Mas a Sua palavra, Senhor, a Sua palavra é inerrante, a Sua palavra é infalível. O Senhor nunca perde, o Senhor nunca empata, o Senhor só vence. Então, Senhor, o Senhor que sonda e conhece todos os corações, fala conosco poderosamente neste lugar. Fala a nós, Senhor. Ministra sobre nossos corações, nossas mentes, para que, Senhor, a Tua palavra vindo a nós, ela não fique infrutífera, mas ela vindo ao nosso coração, ela possa germinar, ela possa crescer e dar muito fruto para a glória do Seu nome. Fala a cada pessoa presente aqui neste lugar, e aqueles que nos acompanham mesmo de longe, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, que a Tua palavra que é poderosa, possa, Senhor, nos fazer sair deste lugar completamente diferente de como entramos, e nós possamos sair com a perspectiva do céu, cheios da Sua glória e do Seu Espírito Santo. Mas hoje fala conosco, esse é o clamor da minha alma, do meu espírito a Ti, em nome de Jesus. Que apesar de mim, Senhor, que apesar de nós, Sua glória desça sobre este ambiente, e o Senhor ministre poderosamente ao Teu povo, para a glória do nome do Teu Filho amado Jesus. É o que eu te peço desde agora, e te agradeço para sempre. Amém, amém e amém. Paulo e seus companheiros, amigos de viagem, amigos pregadores do Evangelho, estavam na cidade de Filipos, que fazia parte da colônia romana, uma cidade completamente idólatra, que não aceitava nenhum outro Deus que não os deuses adorados, celebrados em Roma. Acontece então que Paulo, Silas e mais alguns chegam ali para pregar o Evangelho. Enquanto eles estão pregando o Evangelho nas ruas da cidade, eles, pela pregação e pela declaração profética, libertam uma moça que estava possuída por um espírito maligno de adivinhação. Essa moça era usada pelo diabo e também era usada pelos senhores humanos dela naquele lugar, que ganhavam dinheiro com a sua vida, fazendo adivinhações na vida das pessoas que ali procuravam eles. Pagavam adivinhações, lucro. Então aquela moça era escrava em duas frentes, de Satanás e dos homens. Mas Paulo, olhando para ela, declarou que ela fosse livre em nome de Jesus. E ela foi livre em nome de Jesus.
Acontece que aquela libertação não foi celebrada por mais ninguém naquele lugar, porque os donos daquela mulher, que a escravizavam, se irritaram demasiadamente com Paulo, Silas e os seus companheiros, a ponto de amarrarem eles e levarem eles para serem julgados na praça pública, por aqueles que ficavam ali, os árbitros, que arbitravam as questões civis e tinham poder também de sentenciar as pessoas nas questões também penais e tudo mais. Então Paulo e Silas, que foram capturados e levados àquele lugar para serem julgados, foram condenados a serem açoitados, nus, e depois disso, novamente amarrados e presos a um tronco, numa prisão de segurança máxima, porque eles estavam causando muito tumulto ali naquela cidade. O tumulto que eles estavam causando era pregar o evangelho de Cristo Jesus, num lugar onde eles foram levados pelo próprio Espírito Santo a fazer aquilo. Olha como muitas vezes a vida cristã, ela parece irônica numa mentalidade natural. Daqueles que não conseguem enxergar a perspectiva de Deus, as coisas espirituais e eternas. Eu disse para você que eles foram levados àquele lugar pelo Espírito Santo para pregar o evangelho. E eles não fizeram outra coisa. Eles não foram tentar ganhar vida. Eles não foram tentar descobrir uma nova profissão, ou fazer ali um futuro para si mesmo, ou para os seus futuros filhos e famílias. Eles foram e pregaram o evangelho. E a recompensa de pregar o evangelho foi que uma pessoa foi liberta e salva. Só que a recompensa humana daquilo, não a recompensa eterna, a recompensa humana daquilo foi que Paulo e Silas foram presos, nus e açoitados, apanharam, até ficarem com a sua carne exposta em muitos lugares, a história diz. Porque pregaram o evangelho de Jesus. A Bíblia diz que em pelo menos 4 oportunidades, Paulo foi açoitado por pregar o evangelho. Algumas vezes foi apedrejado. Algumas vezes foi posto em prisões, transferido de uma prisão para outra em navios, o navio afundou. Uma outra vez bateram nele de tal forma que pensaram que ele estava morto e jogaram ele para fora da cidade. E aí a Bíblia fala que ele levantou, bateu o pó e foi pregar em outra cidade. Você ainda se lembra que o tema da nossa série e consequentemente da nossa primeira mensagem são porquês? Eu quero falar um pouco sobre isso com você hoje. Sobre os porquês que não levam um homem pregando o evangelho, fazendo a vontade de Deus, sendo preso, açoitado, tendo apanhado, sendo castigado, não fazer perguntas de por que Deus? Os porquês de Paulo, de Silas, não são separados, não são inquisitórios, não são questionadores. Os porquês de Paulo e Silas são juntos, com acento circunflexo no E, que significa que não são perguntas, mas delimitam um propósito, um motivo, uma razão. É o para quê sofrem o que sofrem e suportam o que suportam. Lançados na prisão depois de apanhar muito, nus, amarrados juntos num tronco, a Bíblia fala que por volta da meia-noite eles começam a cantar louvores ao Senhor. Meu Deus. Eles começam a entoar cânticos ao Senhor. Eles não atribuem culpa ao Senhor por estarem fazendo a sua vontade e serem penalizados por isso. Eles entregam ao Senhor não uma culpa, não uma pergunta, mas um louvor.
E o louvor daqueles que são atribulados é tão poderoso, que não faz tão somente a terra tremer, mas primeiramente os céus tremerem. A Bíblia fala, por exemplo, que quando Jesus expirou e disse ao Senhor, no meio da sua maior aflição, todo rasgado por amor a nós, Ele não murmura, mas diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A terra treme e o véu se rasga de alto a baixo. E a Bíblia diz que isso foi da eternidade, dos céus à terra. O louvor dos atribulados não alcança apenas a vida daquele que está louvando, mas toda a sua casa. Tem gente perto de nós que é abençoada simplesmente por estar perto de nós, num momento de aflição que nós temos coragem de adorar e celebrar o Senhor. Mas sabe por que isso é real na vida de Paulo e muitas vezes não é tão real nos nossos dias? Porque a gente perdeu de vista o porquê. Sangrando, nus, apanhando, eles cantam louvores. Os céus se abrem, a terra treme, as cadeias que os prendiam são soltas, as celas são abertas. Só que eles têm um porquê tão bem estabelecido que eles não precisariam fugir daquele lugar. Por favor, me escute muito claramente nessa noite, especialmente nesse ponto. Aquele que está muito bem definido no seu porquê diante de Deus, não deseja fugir de situações. Ele sabe que está exatamente onde deveria estar. Mesmo que a situação esteja completamente adversa, contrária àquilo que você gostaria de estar vivendo. Pastor, tudo que eu queria estar em outro trabalho, tudo que eu queria estar em outra cidade, tudo que eu queria era ter nascido em outra família, tudo que eu queria era, estar em qualquer outro lugar. Tudo que te falta é um porquê, é um propósito. Porque aqueles que sabem que foram chamados pelo Senhor, mesmo quando tem todas as oportunidades para sair da onde estão, para melhorar a sua própria condição, eles sabem que ainda não pode sair enquanto alguém não for salvo. Vamos lá, tem alguém comigo aqui nessa noite? Vamos lá, gente. Pastor, Deus abriu a porta para mim. Logo você pode entrar por ela, mas aonde Deus abriu a porta para você entrar, já salvou alguém? A outra porta é melhor, pastor, mas nessa que Deus abriu, porque a porta da prisão não foram os juízes da cidade que abriram, foi Deus. Sabe por que alguém muito bem estabelecido no seu propósito não murmura na prisão, não murmura na tribulação, mas adora o Senhor e ora ao Senhor, porque sabe que Deus nunca perdeu o controle de nenhum dos fatores da sua vida. Deus está especificamente, de forma detalhada, no controle da sua vida. Então por que nós estaríamos em um outro lugar, se foi Deus que abriu a porta desse lugar para nós estarmos? As portas se abrem, eles podem sair, mas sabe o que me choca no texto? Eles não saem. Sabe o que me choca ainda mais no texto? Nenhum dos outros prisioneiros, que não eram crentes, também não saem. Eu não sei, ou talvez saiba, o que é capaz de segurar homens numa prisão enquanto alguém adora o Senhor e ergue a voz em clamor a Ele. Você precisa conseguir identificar nessa noite que a prisão aqui na sua vida muitas vezes não é física, não são cadeias, correntes físicas que te aprisionam, mas qualquer situação que talvez você possa ter entrado, porque disse: vou fazer o que é certo diante de Deus,
Eu digo sempre, se eu ganhasse R$1, cada vez que alguém me dissesse assim, foi só eu começar a fazer tudo certo que tudo começou a dar errado, eu estava rico. E aí você chega a pensar que nesse universo de 7 bilhões de pessoas, isso só acontece com você. Mas não! Acontece comigo também. Acontece com esse irmão bonitinho que está do seu lado aí. Às vezes ele não te conta tudo, mas acontece com ele também. Sabe por quê? Porque se nós não estivermos muito bem definidos nos porquês da nossa vida, nós não vamos suportar as tribulações. E se não suportarmos as tribulações, nós não viveremos o peso de glória eterno que vem depois das tribulações, leves e momentâneas, daqueles que descobriram na tribulação um porquê de continuar e de ir até o fim. Quais são os seus porquês? Os homens estão ensanguentados, nus, com frio, amarrados, agora não mais, podem sair, mas não saem. Por que eles ficam? Pastor, toda vez que chega nessa situação da minha vida eu fujo. Beleza, abriu a porta, vai fugir? Toda vez que a situação aperta, pastor, aparece uma brechinha, eu viro o papaléguas, vou embora. Não aguento pressão. Mas em algum momento o Senhor vai estabelecer no seu coração um propósito tão claro que você não vai mais fugir. Você vai encontrar um motivo para ficar. Pastor, eu olho para mim mesmo e não encontro um motivo para ficar. Então você está olhando certo, porque não é para olhar para você mesmo. Eu não vou fazer isso nessa noite. Não vou, estou te avisando. Você nem ficar já, não vou. Mas já preguei sobre isso. Você deveria considerar olhar mais para o irmão que está do seu lado, sem ninguém te pedir para fazer isso. Não é para você fazer agora. Não foi uma indireta para você fazer isso agora, mas fazer na sua vida. Você sabe me dizer por que homens ensanguentados, porque homens em tribulação, aflitos, homens que não têm em si mesmos motivo nenhum para ficar e para continuar, continuam? Porque eles sabem o porquê. Em prisões de segurança máxima nas colônias romanas, se um preso fugisse, o guarda era responsável com a sua própria vida pelo preso. Era sabido, conhecido de forma natural, era uma lei que transitava de forma natural entre todos os homens. Se o preso fugisse, o guarda era muitas vezes apedrejado, degolado, lançado para ser comido por leões, porque era a vida dele pela vida do preso. Eles tinham um porquê muito bem estabelecido para não ir embora. Quando o homem que não quer ser comido por leões arranca a sua espada e vai para suicidar-se, a Bíblia diz, Paulo grita do meio da escuridão: não faça isso! Quem está gritando? É um cara ensanguentado, que apanhou a noite inteira e que está adorando o Senhor no meio da sua tribulação. Aí o homem para. E aí Paulo diz: ninguém foi embora, está todo mundo aqui. Aquele homem, muito provavelmente, nos dias que Paulo e Silas estavam soltos, ele ouviu a mensagem do Evangelho sendo pregado por eles. Quem sabe se na hora do açoite, quem sabe se ele não participou
das surras em Paulo e Silas? Quem pode me garantir que ele não tenha cuspido ou humilhado eles enquanto eles estavam presos? Eu atuei alguns anos de forma mais com afinco como advogado criminal. As histórias que os encarcerados contam sobre como são tratados lá dentro não são tão legais. Muito embora a maioria deles tem muitos motivos para estar ali. Fica calmo. E talvez seja a mesma situação ali de Paulo e Silas. Quem sabe o que aquele homem possa ter feito contra eles? Quem pode me dizer? Mas aqueles que carregam um porquê muito bem definido, eles ouviram da boca de Jesus que não foram chamados apenas para amar os seus amigos, mas também os seus inimigos. Vou te falar uma coisa que você não vai se alegrar e talvez não saia nenhum glória a Deus aqui. Mas quando você tiver o seu porquê muito bem estabelecido no Senhor, o propósito da sua vida, Deus vai colocar perto de você gente que já te fez muito mal. Glória a Deus. Aleluia. Para saber se você entendeu o porquê. Paulo diz: não se mata, por favor, está todo mundo aqui. Aquele homem corre até os pés de Paulo, se prostra e diz: o que eu preciso fazer para ser salvo? Um homem com um porquê, um propósito, para continuar, ainda tem uma mensagem para pregar. Simples, simples. Que mensagem foi essa, pastor? A mensagem de uma linha: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Paulo está dizendo para eles: eu não quero apenas você, eu quero salvar sua família inteira. É por isso que eu fiquei. Sabe, irmãos, o que me impressiona nesse texto ainda não, o que mais me impressiona de fato, vem a partir de agora. Porque eles que podiam fugir, não fugiram. Mas o próprio homem, que morava em estabelecimentos vinculados à cadeia, as casas dos carcereiros ficavam vinculadas à cadeia. Eles ficavam ali em estado de plantão. O homem tira eles da cela, leva eles até a sua casa. Sabe como? Ainda nus, ainda sangrando, ainda com dores. Mas sabe o que eles fazem primeiro? Eles pregam a toda aquela família. E aí quando eles creram, eles disseram: agora sim, a gente pode cuidar das nossas próprias feridas. E aí o texto diz, não sou eu, gente, a partir do versículo 32, você vai ver literalmente o que eu estou falando. O homem vai então cuidar das feridas de Paulo e Silas, colocar uma roupa neles, e agora ele e toda a sua casa são batizados. Por que gente com problema vai resolver cuidar da vida de outra pessoa? Eu poderia perguntar para qualquer líder de célula neste lugar, qualquer líder de célula, sim, posso fechar o olho, se tiver numa fileira, eu posso apontar dedo para qualquer um e perguntar: por que gente com problemas financeiros, com dores no corpo, com dificuldades às vezes na sua família, gente que está sangrando, continua? Porque quando você tem um porquê muito bem estabelecido, você olha nos olhos de alguém e encontra salvação naquela pessoa, e você diz: vale a pena, vale a pena. Quantos líderes de célula já não atenderam gente, estavam sangrando dentro de si, mas alguém ligou e disse assim: cara, eu preciso de você. Você vai lá, sangrando mesmo, e diz: estou aqui, pode falar comigo. Sabe por quê? Salvação, socorro, não se faz no tempo ideal. Na verdade, a vida, ela passa tão rápido, tão rápido, tão rápido, que não dá para ter o ideal muitas vezes. A gente precisa fazer com o que tem.
e como dar. Porque o porquê é mais importante. Eles podiam falar, não, pelo amor de Deus, pelo menos bota uma roupa na gente, né? Sabe o que eles estão querendo dizer? Pastor, deixa pelo menos a gente estar tudo cobertinho. Pastor, deixa pelo menos eu estar 100% em tudo. E aí ninguém, mesmo que esteja sangrando, eu posso cobrir. Foi Eliseu que disse para Naamã: quer ser curado? Entra na água, mano. O problema é que era um general de guerra. Andava sempre com uma armadura que pesava mais de 30 quilos. Como é que você entra numa água? Já pensou em entrar numa água com uma armadura? Você acha que sai vivo de lá? Ele não quis, é por isso que ele recuou. Disse, não, você está doido. Eu vou tomar banho nos meus rios lá perto da minha casa. Porque lá perto da minha casa o rio é limpo primeiro. Para começar, o rio é limpo. Segundo lugar, que lá eu mando soldado tudo virar a cara. E quem olhar, eu dou. Não tinha tiro naquela época, né? Mas eu degolo. Mas alguém disse, Senhor, se te pedisse coisa mais difícil eu não faria. Então ele tem que se despir na frente de todo mundo. Mas quando ele sai da água, ele sai curado. Quantas vezes já não ouvi testemunho de gente que... Estou falando mais especificamente hoje, líderes de célula, porque são eles que têm testemunhado muito mais sobre isso por enquanto. Daqui um dia você vai ser um líder de célula também, fique em paz. Tem mais de 200 e... Quantos bairros, Laís? Você ainda lembra? Era mais de 250. A última vez que ela fez a contagem, ela já tinha aumentado. A gente está atrasado. Tem mais de 250, te garanto. Tem mais de 250 bairros para nós abrirmos células nessa cidade. Vai ficar tranquilo. Logo chega a sua vez. Mas quantas vezes eu ouvi testemunhos de pessoas que chegaram na célula, cara, nossa, preocupadíssimo com a conta que estava vencida, com o filho que estava doente. Mas quando viu alguém ser transformado, alguém contar o seu testemunho de como foi salvo, de como foi alcançado por aquela célula, cara, parece que você não tem mais dor, não tem mais problema, parece que a conta foi paga. Ela não foi ainda, mas parece que já foi. Ela não tem mais o mesmo peso, sabe por quê? Porque aquele que tem um porquê muito bem estabelecido, nada nesse mundo é capaz de parar. Eu amo aniversário só por um fator. Tem uma coisa aniversário que me pega. Aquilo que as pessoas te falam. Isso para mim vale mais do que qualquer dinheiro. Sinceramente, sendo sincero com você. Porque é isso que fica quando a sua mente trabalha contra você mesmo. Muitas vezes o inimigo tenta roubar de você o porquê você chegou até aqui. Muitas vezes o inimigo tenta roubar do seu coração o motivo pelo qual você não desistiu quando teve a chance. É ou não é? Mas quando você olha para alguém que sabe que foi alcançado por causa da sua vida, porque você não desistiu, isso te faz continuar. Eu falo para os irmãos sem medo de me expor. Já houve muitas vezes, irmãos, que eu pensei em desistir. Não poucas, muitas. Mas todas elas eu lembrava que se eu parasse, alguém também tinha o risco de parar por minha causa. Toda vez eu me lembrava que numa outra tribulação que passei, Deus enviou alguém para eu ajudar quando eu precisava de ajuda. E quando eu vi aquela pessoa ser alcançada, tudo valeu a pena para mim. Por que a gente está aqui? Por que num domingo à noite, em vez de estar descansando, assistindo Fantástico, ainda passa Fantástico? Passa? Assistindo Fantástico, assistindo uma série na Netflix, você está numa igreja no centro da cidade de Rondonópolis? Por quê? Você tem que saber o porquê. Por que todas as quintas-feiras nós nos reunimos em casas?
E nós abrimos o nosso coração e compartilhamos nossa vida. Por quê? Desculpa citar nomes, mas quando eu vejo o Diógenes, a Mari, o Everton, eu sei o porquê. Quando eu vejo a Júlia, o Beto, a Camila, eu te vejo, meu amigo, eu sei o porquê. Quando eu te vi, Madu, de novo, eu falei, eu sei o porquê eu estou aqui. Você entende, irmãos? É por isso que nós nunca vamos parar. Eu falo sem medo de errar. A desistência nunca mais fará parte da minha vida. Porque eu tenho um porquê. Eu pego essa folhinha, eu leio os meus nomes, dos meus amigos, e toda vez que a tribulação aumenta sobre mim, eu penso, opa, está chegando a hora. Eu não sei se você assistiu o filme Quarto de Guerra, mas tem uma hora que a aflição aumenta demais, o trem fica ruim. A mulher se tranca no quarto de oração, e ela começa a falar com o Senhor, mas ela tem uma direção para começar a falar com Satanás. Porque todas as vezes que nós nos posicionamos em oração, gente, a gente entra num ambiente espiritual, onde Deus e o diabo estão ali. Eles não estão batalhando um contra o outro. O diabo nunca ousaria tentar enfrentar Deus. A Bíblia fala, por exemplo, que na batalha do Armagedon, quando o anticristo, com toda a força e o poder de Satanás, e o próprio Satanás estiver na terra e for para a guerra, a Bíblia fala que só uma espada que sair da boca de Jesus vai matar todo mundo. E aí, para prender o diabo, para lançar ele, sabe, na prisão por 1000 anos, não vai ser Deus, Jesus, o arcanjo Miguel, não, ele manda um anjo. Que anjo, pastor? Nem citou o nome. Manda um anjo, prende o diabo e coloca ele lá. Não dá racha. Não sei se você entende o que significa essa expressão, mas não dá. Não dá. Não é uma guerra entre eles, é uma guerra entre nós. E aquela mulher naquele filme, ela então começa, Satanás, você perdeu mais uma vez. O trem estava ruim. Mas ela diz, você não terá mais posse da minha casa. Você não alcançará mais a vida do meu marido. Você vai perder. O homem ainda não estava salvo, ele ainda não tinha sido alcançado, mas ela já tinha começado a pregar o evangelho. E toda vez que nós começamos a pregar o evangelho, muitas vezes as prisões vão nos alcançar, antes da salvação alcançar aqueles que nós amamos. Aqueles que não têm um porquê bem definido não suportam as prisões, não suportam as aflições. É por isso que eu estou dizendo, você precisa saber o porquê está passando pelo que está passando. Se foi por um erro que cometeu, se arrependa. Fala, Senhor, eu errei, me perdoa, em nome de Jesus, me dá mais uma chance. Mas se for porque você resolveu fazer tudo certo, não pare, porque logo os céus e a terra vão tremer. Fique em paz, as cadeias vão cair, e gente vai ser salva por causa da sua vida. O seu testemunho ainda vai alcançar muita gente. 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 Ainda que esse testemunho não esteja completo sob os seus olhos. Pastor, eu sou muito jovem, deixa eu envelhecer primeiro, aí eu prego. Não dá tempo. Eu faço frequentemente essa pergunta, quantas vezes você pensou em estar com a idade que você está hoje? Você achou que fosse chegar tão rápido? Achou nada, duvido. Não dá. Pastor, deixa eu primeiro eu me recuperar. Foi difícil para mim, fui decepcionado, eu também. Não, mas fui decepcionado por pastores, eu também. Mas fui decepcionado por Deus. Você acha que foi, mas não foi. Deixa eu primeiro. Eu deixo, não sou eu que estou te chamando, não. Tem poder nenhum de te chamar. Às vezes eu chamo meu filho, ele não vem. Eu não tenho poder nenhum de te chamar. Mas se Deus te chamar,
Para de empurrar para um outro dia que você não tem o poder desse dia. Tudo que você tem é o hoje, é o agora. Então faça para o Senhor tudo que você pode enquanto pode. Pastor, deixa eu primeiro me estruturar. Pastor, quando eu tiver uma casa com uma área top, gigantesca, você não está com o porquê estabelecido. Você está tentando negociar com Deus. Fizemos células por anos na nossa casa sem área. E o pedaço de área que tem mais, eu acho que cai chuva mais dentro do que fora às vezes. Tem muito buraco. E todo dia de célula que o tempo começava a fechar, a gente começava a orar: Senhor, tem misericórdia. Porque a pastora fazia a célula dentro da área, esburacada, e eu fazia a célula com os meninos lá fora, debaixo da árvore. Quando você sabe por que está fazendo, não são as circunstâncias que te param, elas te impulsionam a fazer. A Bíblia fala que naquela mesma hora, com dores, aos olhos humanos não podendo fazer, fizeram. Oraram por alguém, jejuaram por alguém, clamaram por alguém, pregaram para alguém e viram pessoas serem salvas. Eu não sei se esse é o seu primeiro culto neste lugar, se o 10º, se o 1000º. Eu sei que Deus te chamou para uma obra que não pode esperar. Você precisa pregar o evangelho enquanto pode. Quantas vezes subi nesse altar, irmãos, à base de remédio. Chegar ali na Rai antes do culto e falar: Rai, me arruma um remédio, dor de cabeça, em nome de Jesus, que eu não estou aguentando. Já orei e até agora não foi embora. Eu sempre falo com Deus e com o diabo ao mesmo tempo ali. Falo: Deus, eu vou pregar a sua palavra mesmo com dor. O Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode. Mas também falo com o diabo: diabo, você não vai me parar por causa dessa dor. Se Deus te deixar, e ainda ameaço, se Deus deixar você me matar no altar, você vai se lascar, porque eu vou virar um Marte. Aí a igreja vai lotar de gente mesmo. Então se eu fosse eu ficava de boa e levava embora o que é seu. E pior que ele leva embora. Quantas vezes, irmãos? Isso não é só comigo, é com tanta gente aqui nesse lugar. Já sabe por que a gente está aqui? Já sabe por que a gente faz o que faz? Já sabe por que a gente mata a própria carne e jejua? Já sabe por que a gente ora? Mesmo muitas vezes: pastor, não tem mais palavras para orar, mas eu vou ficar naquele lugar até Deus me dar uma nova palavra. Porque eu quero ver gente ser alcançada pelo evangelho de Jesus. Se você puder, por gentileza, coloque-se de pé no seu lugar. Deus nos chamou com um propósito. Deus nos chamou com uma missão muito clara. Se você pegou o seu cartãozinho do Eu+1, você sabe o nome do seu porquê. Eu falo sempre para os meus amigos que estão na célula comigo, os homens, no compartilhamento: cara, toda vez que eu venho para cá eu saio muito melhor do que eu cheguei. Eu falo sempre para eles: eu amo estar com vocês, é bom demais para mim estar com vocês. Eu chego na célula, às vezes de formas que... Mas quando eu olho para eles, eu encontro motivo de continuar até o fim. Enquanto você congregar, enquanto você estiver na célula, enquanto você orar por alguém, você vai encontrar um motivo para continuar até o fim. Deus tem dado a alguns irmãos aqui alguns novos motivos para continuar, para perseverar. Então não para. Fica firme no seu chamado, fica firme no seu propósito. Ora mais intensamente, busca o Senhor mais intensamente. Não espere o momento ideal, mas faça com o que você tem. Faça com o que você tem, faça com o que Deus te deu. Se Ele te deu
esse propósito. Se o Senhor te chamou, e eu creio que Ele te chamou, cumpra com alegria a sua missão em adoração ao nome do Senhor. Quero pedir por gentileza que você feche os seus olhos. Eu sei que você tem muitos motivos para parar. Eu sei que muitas vezes eles são até maiores do que os motivos para continuar diante da sua própria perspectiva, dos seus olhos. Mas o Senhor hoje está abrindo os seus olhos para um porquê. O Senhor está abrindo os seus olhos para um propósito. Se pessoas forem salvas, tudo vale a pena. A Aimee, fundadora da Igreja Quadrangular, disse: alcance o perdido a qualquer custo. Alcançar os perdidos muitas vezes vai custar nossa vida, com certeza vai custar nossa comodidade, com certeza vai custar muitas vezes o nosso bem-estar, mas vale a pena, 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 vale a pena. Peça para o Senhor aumentar o propósito no seu coração, diante dos seus olhos. Comece a orar pelas pessoas que você quer salvar. Comece a orar pelas pessoas nessa noite que você deseja que o Senhor alcance através da sua vida. Comece a orar por essas pessoas. Comece a citar nomes. Pastor, sou eu que estou precisando. Mas comece a orar por outras pessoas. O Senhor vai te alcançar com a sua graça. Comece a orar pela sua esposa, pelos seus filhos. Comece a orar pelo seu marido. Comece a orar pelos seus amigos de trabalho, pelos seus colegas, pelos seus parentes. Comece a orar por pessoas que precisam, mesmo aquelas que te fizeram mal, porque elas precisam ser alcançadas pelo Evangelho de Jesus, ainda que isso nos custe o nosso bem-estar, ainda que isso nos custe a nossa alegria momentânea, porque quando nós olharmos para eles e vemos eles sendo salvos, nós desfrutaremos de uma alegria que não acaba, não acaba. Nós veremos o Senhor, através do chamado que Ele nos deu, alcançar essa cidade para a glória do nome dEle. Comece a orar por essas pessoas agora. Comece a citar os nomes. Senhor, alcança o Gabriel, Senhor. Alcança o Misael, Senhor. Alcança, Senhor, o Marcelo. Em nome de Jesus, Senhor, alcança o Kaique, Senhor. Alcança o Adilton, Senhor. Alcança o Clébio, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nos dá oportunidades, Pai, para que nós possamos ser ponte de salvação. Meu Deus, mesmo em meio à nossa dor, mesmo em meio às nossas dificuldades, para que o Seu Evangelho seja propagado em todo o mundo, e essa cidade seja salva. Aqueles que estão no nosso convívio sejam salvos, nossa casa seja salva. Meu Deus, que eles sejam batizados, tenham uma aliança com o Senhor, creiam no Seu nome e alcancem a eternidade contigo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus, glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Queridos, que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com você, com toda a sua casa, desde agora e para sempre. Que o Senhor guarde os seus pés, te livre de todo o mal. Que o Senhor faça a sua boca se tornar uma boca profética, para mesmo no meio da dor ser uma testemunha de que o Senhor ainda faz grandes coisas através daqueles que creem. Que nenhum da sua casa se perca, mas que todos, sem exceção, sejam salvos e vivam o propósito que o Senhor estabeleceu para todos vocês desde antes da fundação do mundo. Em nome de Jesus, amém
Amém e amém. Deus abençoe.